Quer ter uma vida saudável? Então você está no lugar certo. Sexo faz bem para a mente e para o corpo. O desejo é despertado na adolescência e acompanha toda a vida adulta. Mas em alguns casos, o apetite sexual pode se transformar em uma compulsão, que afeta o trabalho, a vida social e afetiva das pessoas. Maria Lúcia, os jovens estão começando a vida sexual cada vez mais cedo. Você acha que eles não estão prontos assim para lidar com a própria sexualidade? Na maioria das vezes, não. Eles não têm um preparo. Embora que os colégios hoje sejam preocupados com a área de biologia, dando esse preparo, mas falta a parte prática. Pelo menos os pais ainda não têm esse nível de intimidade para sentar e conversar com os filhos sobre a possibilidade de uma relação sexual precoce, da primeira relação, que é mais importante para o adolescente, e eles muitas vezes sofrem decepções, frustrações que acarretam para o resto da vida. Também, por outro lado, a gente está vendo constantemente o problema da gravidez precoce e de outras infecções também, não é só a AIDS, mas a gente vê sífilis, vê outros tipos de doenças que são doenças venéreas, que eles não estavam preparados para isso e que têm que fazer tratamentos, e isso gera muita angústia no adolescente, sobretudo as meninas. A gente nota que as meninas são que têm mais problemas. A maioria das meninas não está pronta ainda para uma relação sexual sem compromisso. O desejo sexual, ele aparece de forma diferente na vida do homem e da mulher? Olha, não digo na vida do homem e da mulher. O homem tem a fantasia, porque os pais colocam, para ele ser homem, ele tem que transar, ele tem que ter relação sexual. Então aquilo fica na cabeça dele. Quando ele começa a sentir o desejo, ele começa a ejacular dormindo, ele começa a ter outros problemas que a menina não tem. Então para ele a coisa fica mais séria. Para ela é mais o sonho, a fantasia, a necessidade, sobretudo quando as outras colegas de sala todas já transaram e ela é a única que não transou. Isso cria um problemão para a menina, porque ela conta, as colegas todas de sala contam as suas experiências. E ela não tem experiência para contar. Eu já peguei um caso que a menina surtou por isso, porque ela não tinha conseguido transar com 17 anos, ela teve que mudar de colégio. Estudava num colégio, eu sugeri à mãe tirar do colégio para que ela começasse uma vida nova no colégio onde ela ia iniciar. Tem também toda uma convivência dos adolescentes, uma conversa dos adolescentes que levam a pessoa a pensar assim e a sentir assim. E como saber se esse desejo sexual está descontrolado? Olha, normalmente a gente, nas entrevistas que faz com o adolescente, que a gente procura conhecer toda a história de vida dele, muitas vezes a gente nota que a criança está acelerada sexualmente. E a gente observa que a criança carente, ela normalmente descarrega para a sexualidade toda aquela carência que ela tem. Então vai ser uma adolescente sexualmente precoce, porque ela não consegue ver um garoto sem pensar na sexualidade. Isso também é outra coisa que está aparecendo muito atualmente. A sexualidade precoce, acelerada para a idade, e a menina sem nenhum preparo, mas sonhando em transar com fulano e transar com ciclano, porque é a aceleração da carência afetiva. E a carência afetiva hoje é um dos grandes problemas do adolescente, que os pais trabalham, não tem tempo de dar assistência, não tem às vezes, quando chega cansado, para sentar com o adolescente, saber o que ele pensa, como ele está ficando com fulano, como que você está ficando, o que ele está significando para você. Então não tem paciência nem tempo para isso. Então o garoto fica perdido, ele não sabe como agir, ele canaliza toda a carência afetiva para a sexualidade. E isso a gente continua vendo também no dia a dia, não mudou nada. Aí o sexo começa a ser um problema. Começa a ser um problema, porque a criança não dorme, não presta atenção na sala de aula, não concentra, não estuda, começa a ficar rebelde, desobediente, porque o sexo ocupa a mente dele por inteira. Ele não consegue mais pensar. E isso acontece, que são observadores, percebem isso. Mas os pais que não estão dentro desse problema, a gente percebe quando a gente chama o pai para falar isso, ele assusta,
Ele não entende, mas como? Acelerado como? O que é que está acontecendo? Quer dizer, ele não percebe, ele não percebeu que o mundo mudou, que a vida mudou, que a criança hoje é outra, que a infância ficou pequena e a adolescência ficou muito maior, que a criança entra na adolescência com 10 anos e só sai com 30. Então, os pais não estão prontos para isso, é o que a gente nota. Então, o problema todo está centrado na educação. Maria Lúcia, a compulsão sexual, ela é uma doença ou uma dependência? Ela é uma doença e é uma dependência ao mesmo tempo. Ela é uma dependência como o vício para maconha, para cocaína, para o álcool, para tudo isso. É uma dependência igualzinho. Porque a pessoa entra naquela angústia e ela, quando, no caso do dependente químico, quando ele usa química, ele se sente bem. A sexualidade só muda porque o seu dependente não é só da química, ele é de atividades também, de atitudes. Então, a compulsão é uma atividade, que é atividade sexual. Quando ele transa, ele se sente tranquilo, ele se sente bem. Bem, passa um certo período, ele volta a se sentir mal, ele volta a buscar a relação sexual para se sentir bem. E aí a relação sexual se torna banal, cansativa, desgastante, porque ele vai mudando de pessoas. E muitas vezes a gente nota que depois da relação sexual, ele entra numa angústia tremenda, porque geralmente ele vai transar com uma pessoa pela qual ele não sente nada, não interessa. Sobretudo quando é no caso da mulher, porque aí ela transa com uma pessoa e aquela pessoa não tem significado nenhum para ela, às vezes ela é casada também, tem o problema da traição, ela entra em angústia e ela fica péssima. Então é uma doença séria, é difícil de tratar, é demorado, é um trabalho muito demorado que exige uma força de vontade muito grande da pessoa, então é um tratamento difícil. E qual que é a diferença entre compulsão e obsessão sexual? A obsessão não chegou na prática. A obsessão está no pensamento, no sonho, na fantasia, no desejo, mas a pessoa não praticou. A compulsão é diferente. Ele vai e pratica. E se ele não pratica, ele se sente pessimamente mal. Então é diferente. Então essa doença limita muito a vida das pessoas, né? Limita, porque ela interfere no trabalho, no lazer, na convivência familiar, em todas as áreas da vida da pessoa. E qualquer tipo de compulsão, não é só sexual, interfere em toda a vida da pessoa. É uma doença grave, difícil de ser tratada. As pessoas não têm coragem de procurar um tratamento, custa procurar. Só procura quando realmente não dá mais conta. Então existe tratamento para essa doença? Existe. O tratamento é todo de fundo psicológico, emocional. Não há uma compulsão orgânica. Não conheço nenhuma, nunca vi nenhuma. Todas são fundo emocional, psicológico. Tem que fazer uma terapia bem feita, uma terapia cognitiva. Normalmente hipnose, eu uso muito hipnose, que a hipnose se trata a nível de inconsciente já, porque as gravações estão no inconsciente. Eu acho ainda que é o resultado mais rápido, é o que eu tenho conseguido melhores resultados, mas há uma cura. Agora tem que ter paciência, vontade de tratar e se dedicar totalmente de corpo e alma àquele tratamento. Isso aí leva a pessoa à frente. Maria Lúcia, como especialista no assunto, o que você considera assim, essencial para alcançar a felicidade sexual? Olha, felicidade sexual para mim está ligada, primeiro, a um sentimento. O ideal seria que você desejasse aquela pessoa que você já ama, já admira, já gosta, porque você vai ter uma relação completa com ela e você vai se sentir feliz e a cada dia você vai conhecendo mais a pessoa, descobrindo formas de se relacionar, de ser feliz, e você consegue uma relação excelente e já não consegue pelo resto da vida. Eu conheço casais que conseguem pelo resto da vida. Eu tenho minha experiência de trabalho, de anos de trabalho, de tudo isso, pessoas que realmente têm uma relação nota 100, que não pensa em trair e fala, nunca quero trair minha esposa, nunca mesmo, porque eu estou muito bem com ela. E eu ouço isso constantemente. Não é uma mentira, é uma verdade. Então eu acho que depende tudo do sentimento. Maria Lúcia, muito obrigada pela sua participação aqui no Saúde. Valeu. Olha, não tenho que agradecer, eu estou sempre às ordens. Fui já a vários canais com esse problema, com problema de relacionamento casal e tudo isso. Me sinto muito bem, porque é uma oportunidade da gente passar para o outro aquilo que a gente está fazendo, aquilo que a gente está conseguindo, e as pessoas saberem que a gente trabalha com interesse, com amor, com carinho, levando a coisa a sério. Então é importante para mim estar falando isso aqui para você também, tá? Obrigada, Maria Lúcia. Precisando, estou às ordens. Qualquer dúvida também, estou às ordens. Tá? Ok.
Bom, as informações estão aí. Aproveite a vida com sabedoria e não deixe de anotar os nossos contatos. saúde@unibh.br ou telefone 3423-9611. Até a próxima terça-feira, 9h30 da noite.